Se organizar um casamento já tem suas particularidades, imagina organizá-lo à distância. Para desvendar todos os mistérios que envolvem esse assunto, estamos aqui com a Anne Andrade e a Rebeca Santos, que são assessoras e cerimonialistas da Estilo Cerimonial. Estilo Eventos, né? Estilo Eventos, porque faz tanto assessoria como cerimonial. Hoje, especialmente, não teremos noivas, né? Porque o tema impediu que a gente tivesse a noiva presente, né, meninas? A gente ainda tentou convidar alguma noiva, mas enfim, como vamos falar de casamento à distância, e neste caso as noivas estão distantes, a gente não vai ter a presença de um representante aqui, mas teremos muita coisa para falar, porque estamos com duas experts no assunto. E antes de começar, eu queria, para situar as meninas, falar que quando a gente fala de casamento à distância, a gente está falando de dois tipos de casamento, né? Que é o Destination Wedding, que é o caso dos noivos que vão casar em uma cidade que não é a deles, né? Uma outra cidade. E o casamento à distância é ao contrário, que na verdade o casal vai casar na cidade, mas que temporariamente ou permanentemente estão morando longe, né? Então, são duas situações e eu queria saber de vocês, começando pela Rebeca. Qual que é a situação mais típica para vocês? O que é que acontece mais? Bem, o que acontece mais são pessoas que são da região e que estão morando atualmente em outro estado ou outro país, né? Tá. Mas a tendência agora também são pessoas que moram realmente em outro estado, nunca vieram para cá e querem se casar aqui por achar paradisíaco, por achar belíssimo as nossas praias, enfim. E tem esse sonho e a gente está ajudando a realizar esse sonho junto O com eles. Destination tem crescido muito, Tem né? sim, tem especialmente sim. aqui no Nordeste, enfim, Isso. em todos os lugares, mas como você falou, pelas nossas praias, né, que tem chamado muita atenção, né, de noivos. E vocês já fizeram muitas, né? Muitas destinations, né? Já. As noivas são geralmente de que região do Brasil? Tem muitas noivas, que, na verdade, da região sudeste, mas também a gente fez um recentemente de uma noiva que morava em Porto Velho. E já teve caso de noivas internacionais? Já, na verdade, são noivas que são daqui de Recife, que elas estão morando fora. A gente já Tá. algumas noivas. Aquele caso, então, ao contrário que a gente estava Isso, falando. Exatamente. Uma noiva que morava na Irlanda, que veio casar aqui recentemente. Tem uma noiva da gente também que é da Holanda, que ela ainda vai casar ano que vem. E ela tá fazendo tudo à distância. Bem à distância mesmo, né? E eu queria saber de vocês, meninas, o que é que vocês acham? Hoje em dia, tá mais fácil ou mais difícil organizar um casamento à distância? Tá bem mais fácil, né? Porque, na verdade, as mídias, a rede social hoje em dia ajuda muito as A noivas. internet ajuda muito. Ajuda muito. Inclusive, algumas noivas da gente falaram que encontrou a gente no seu blog. E que através do blog que seguiu, na verdade, com vários fornecedores também. Saíram olhando as dicas no blog. É uma grande fonte de pesquisa, É de verdade. fato. Redes sociais também, blog, né? Instagram. E assim, ao mesmo tempo que facilita a pesquisa, a busca e tal, pode também atrapalhar um pouquinho, assim, não sei se atrapalhar seria a palavra certa, mas enfim, quando elas têm muitas opções, muita inspiração, muitas referências, acaba atrapalhando um pouco do foco, né? Isso. Se perde. Como é que vocês costumam lidar com A isso? gente geralmente indica para as noivas alguns fornecedores, né, para elas não ficarem tão perdidas nesse universo de tantos fornecedores, né? A gente indica 3 a 4 fornecedores para ela, para nesses 4 ou 3 ela conseguir achar um que se identifique melhor com ela. Aham. Entendeu? Que isso já facilita bastante, né? Ela não fica vendo blogs e sites e faces de milhões de fornecedores, né? Até que vocês cheguem nessa fase, Beca, de você sugerir os fornecedores. Eu sei que o trabalho da assessoria, em qualquer tipo de casamento, é muito de entender o perfil do casal, né? Para você ir indicando dentro do perfil dos noivos. No caso dos noivos que estão longe, eu acredito que isso seja ainda mais importante, né? Exatamente. Como é que vocês fazem A gente nesse momento? conversa, geralmente a gente conversa, se for possível, por Skype, tem uma primeira reunião com eles por Skype, para entender o que eles querem, né? Uhum. Questão de orçamento, questão de ideias, de sonhos, né? De proposta de casamento, né? Quantidade de convidados, enfim, a gente tem uma reunião para ter uma base exatamente do que eles precisam e o que eles querem fazer para o casamento deles. Entendi. E em cima disso a gente começa a pesquisar fornecedor e ajudá-los nessas contratações. E até em questão de muito de decoração, né, Beca? Também. A gente pede para eles mandarem algumas fotos de coisas que interessaram a eles naquele momento, para a gente até ver também qual decorador a gente vai
quais decoradores a gente pode indicar, Vamos na sugerir, verdade. né? É o Exatamente. desenho realmente do perfil Isso, do casal, né? isso, Assim como vocês fazem com o casal que esteja perto, a diferença é que você usa desses meios Com certeza. tecnológicos, É. Skype, Exatamente. etc. Mas aí facilita muito, eu sei, a comunicação, mas vocês acham que isso cria uma ansiedade muito maior na noiva? A facilidade de comunicação com vocês, a facilidade de, enfim, de estar ali pegando material, mandando, isso acaba atrapalhando um pouquinho nessa questão da tranquilidade, da segurança ou não? Na verdade, a gente sempre faz questão. Com todas as noivas da gente, a gente tem um grupinho no WhatsApp, eu, Rebeca e a noiva. E a noiva. Então isso ajuda bastante, porque às vezes ela tem uma dúvida bobinha que ela quer tirar e ela vai ter uma resposta rápida também, sabe? Entendi. Dá uma segurança pra ela de saber que a gente vai estar lá pra responder quando a gente puder. Só o fato, nem que ela não precisa, né? Mas só o fato de saber que Isso. estão ali, né? Já dá uma apostos, tranquilidade. já dá uma segurança, né? Exatamente. Em relação ao tempo de preparação do casamento, para quem vai organizar um casamento à distância, tem que começar antes esses preparativos? Eu acho o ideal começar um pouco antes, mas já teve noiva da gente que ela casou em outubro e fechou com a gente em julho, a de distância. Porto Velho, exatamente. Ela veio pra cá em julho pra casar em outubro aqui. E a gente conseguiu organizar tudo também. E também teve uma noiva que ela morava na França, que ela veio em fevereiro pra casar em julho do ano passado. Eu imagino, meninas, que a grande dificuldade desses noivos que estão distantes é a parte do fechamento do contrato em si, né? Eu falo da assinatura mesmo. Porque a parte da pesquisa, enfim, a internet a gente já viu que ajuda muito, vocês indicam, sugerem e tal, mas na hora que eles definem o profissional que eles querem fechar, né? Se eles não estiverem aqui para fechar o contrato, como que funciona isso, Beca? Vocês chegam para fazer o contrato, como é que é? A gente particularmente nunca assinou nenhum contrato de fornecedor em nome da noiva, certo? A gente geralmente lê esse contrato, que já é uma coisa habitual, né? Tá. Revisa junto com a noiva, né? Vê se tem algum ponto que está faltando, se está tudo ok no contrato. E esse contrato é assinado por ela, escaneado e retorna por e-mail para o fornecedor, Entendi. com cópia para a gente também. E isso é habitual, é normal, É assim, normal. funciona bem. É normal. Funciona, É. nunca tivemos nenhum tipo de problema. E também o próprio e-mail não deixa de ser um documento também. Claro que existe o contrato, mas o próprio e-mail pedindo informações e até em relação a, por favor, confirmar o que recebeu o valor X. Aham. Os próprios fornecedores respondendo isso também. Uma comprovação, É uma comprovação. né? Ainda que não oficial, de Exato. que o contrato se estabeleceu. Enfim, Exatamente. isso dá uma certa tranquilidade também. Isso. Vocês já tiveram exemplos de casais que não vieram na cidade, seja aqui ou em outra cidade, enfim, que só chegaram no dia ou na véspera do casamento, que não conheciam nenhum profissional do casamento? Já, inclusive, ela nos conheceu na semana do casamento. Na verdade, acho que foi na quinta e ela iria casar no sábado, sabe? Assim, muito próximo. daqui que eu me lembrei agora. E assim, foi bem legal, porque assim, a gente já se falava tanto por e-mail, por WhatsApp, né, Beca? A gente já se falava tanto que Parecia a gente que já se conhecia. conhecia. Já se conhecia, Exatamente. já era Mas a maioria dos profissionais ela nunca nem tinha visto. Não, ela não conhecia nenhum profissional. E como foi essa Na expectativa verdade, dela? assim, foi muito bom porque ela confiou muito no nosso trabalho, então assim, ficou muito claro que ela estava tranquila, sabe? E quando a gente se conheceu foi ótimo, a gente fez um almoço junto e ficou conversando os detalhes. E foi até legal pra gente ver os detalhes da cerimônia, que é uma coisa que a gente precisa ficar mais perto Sim. pra ver esses detalhes. E foi ótimo, foi bem interessante. Você assim, falou foi numa coisa assim que eu acho que se a gente pudesse resumir esse episódio em uma palavra, eu acho que seria segurança, né? verdade. Porque assim, se em qualquer casamento o casal tem que ter segurança e confiança verdade. em todos os profissionais, mas mais especialmente com o cerimonialista, né, o assessor, nos casos de casamento à distância, mais muito ainda, mais, né? muito Porque vocês acabam sendo mão, olho, enfim, exatamente. tudo do Isso, profissional, né? é Isso. verdade. Como é que Questão até de buffet, que às vezes ele não tem como é degustar. a degustação? Os Como é que docinhos. funciona? Sim, a gente indica porque a gente conhece alguns buffets e sabe que são bons. E Isso. aí eles vão confiando na gente. Isso, Gente, claro que é eles também interessante, eu veem. tinha esquecido, mas a questão da degustação, É. que eu acho que é um dos contratos mais pessoais, né? Exatamente. Que os noivos vão e experimentam. Eles enfim. veem o cardápio, né? Que o buffet Isso. passa o cardápio e eles aí, Beca, o que você acha? E aí, Anne, é legal, não é? Não sei o que lá. É bom mesmo esse buffet, vocês conhecem. E em relação a Legal. docinhos também, tipo, meninas, não tenho ideia de qual doce escolher, o que é que vocês acham? Então, assim, em relação a docinho, a gente também sabe indicar os docinhos legais. Aham. E às vezes os noivos não gostam, um exemplo. Isso acontece muito com o próprio buffet, quando vai fazer uma degustação, um exemplo.
os noivos não gostam de camarão, ou um não gosta, mas a gente sempre Eles já comenta que fazem. os convidados estarão lá e eles vão gostar de camarão. Então tem que ter, a gente Um também equilíbrio. tem que estar passando isso pra eles. Existe alguns profissionais que mandam prova ou seja degustação ou seja outro tipo de serviço ou produto para os noivos conhecerem antes da contratação? De docinho existem alguns profissionais que enviam. Claro que a questão do frete fica por conta dos noivos, Tá. né? E dependendo Mas da distância acontece, também, eu exato, imagino, né? Exato. E existem contratos, eu imagino, que permitem que a noiva feche no local onde ela esteja. Então, por Sim. exemplo, eu sou um exemplo real, né, do tema de hoje, porque eu casei em Recife, morava em São Paulo e casei, a organização foi toda à distância. E algumas coisas, bom, tem coisas que não tem como correr, você tem que fechar na cidade que você vai casar, Isso. obviamente, tipo buffet, Isso, enfim. Mas vestido, convite, tudo É isso eu verdade. fechei onde eu morava. Sim. Então tem essa facilidade também, né? Pelo menos a noiva, ela tem essa sensação de que está participando mais pessoalmente é verdade. de uma parte do casamento, porque alguns contratos permitem isso, A questão né? da lembrancinha também, né? Que elas conseguem escolher no próprio local que elas moram, né? Que elas podem trazer na mala quando vão vir. É, a lembrancinha Aí também, é dá mais verdade. fácil. Esses detalhezinhos elas conseguem resolver na própria cidade local. E aí sentirem que estão participando. Isso. Mas como é que fica, meninas, a participação da família, né, do casal? No caso, não de Destination Wedding, mas no caso do casal que é da cidade, a família tá na cidade, né? Eles não estão, mas a família tá. Normalmente o casal delega algumas funções para a família, para mãe, irmã. Como é que fica isso? Então, alega assim, a gente teve um caso em que a mãe era muito mais participativa do que a noiva. Então, a gente tinha um grupo no WhatsApp com a mãe e com a noiva. Ah, tá. A noiva tava também. Tava também, Tá. mas assim, ela era muito mais preocupada, né? Ia em alguns fornecedores com a gente, estava participando mais ativamente, óbvio. Mas tem sim casos. Tem caso de madrinha, de uma amiga muito próxima que ajuda. É, porque eu acho que a noiva tem essa É uma ajuda também, segurança né? também, né? De Também. ter uma pessoa conhecida também à frente disso. Não é que não vai funcionar se não tiver, Isso. né? Mas são pessoas que normalmente conhecem a noiva, Isso. né, há muito mais tempo, já conhecem o perfil, então acho que consegue também ajudar de uma forma mais interessante, né? Exatamente. Meninas, nos dois tipos de casamentos, tanto no Destination Wedding como no outro tipo de casamento à distância, além dos preparativos normais, os casais devem ter uma preocupação especial com os convidados, né? Porque são convidados que vêm de fora. Como que vocês trabalham isso junto aos casais? O que é que vocês recomendam que seja feito? Como é que é? Geralmente a gente solicita que eles enviem o save the date, né? Uma certa antecedência, para que os convidados possam planejar a viagem, possam organizar hospedagem, passagem, né? Se programar em relação a trabalho, escola de Verdade, criança, né? enfim. Toda essa programação que tem que existir para não atrapalhar muito em cima. O Save the Date, inclusive, tem sido uma ferramenta muito utilizada em todos os tipos de casamento, né? Isso. Mas eu acredito que para casamento à distância, ele se torna fundamental. Exatamente. Tem que ter. Eu lembro que eu não fiz, bom, casei há 6 anos atrás, eu não fiz nada muito sofisticado como se tem feito hoje em dia, né, de Save the Date, mas eu lembro que eu avisei sim, mandei um e-mail, eu acho que foi por e-mail, a data direitinho, né, que ia ser o local para os meus convidados, porque muita gente acha que só em Destination Wedding que tem convidado de fora. No caso, tipo, por exemplo, do meu, eu morava em São Paulo, casei em Recife. Nos anos que eu estava já morando em São Paulo, eu criei relacionamentos, né? Eu criei laços de amizade. E eu recebi muita gente de São Paulo no meu casamento. Então foi muito bacana e eu tomei esse cuidado também de com antecedência avisar para eles se programarem. Isso. Eu acho que isso é uma dica bem interessante. E já é uma oportunidade também para os noivos saberem a quantidade de convidados que eles vão ter. Porque, na verdade, no começo eles têm uma ideia e eles fecham mais ou menos com essa ideia. Da estimativa, né? Exatamente. E esse número ele pode vir a aumentar, porque pode se tornar um evento diferente e vamos todo mundo a um lugar diferente da nossa cidade para casar, né? Para casar o nosso amigo. E também pode ser, não posso ir porque realmente eu vou ter que ter essa despesa de viagem, a despesa de uma hospedagem e também o tempo também A que falta se de leva, tempo. exatamente, para ir para um casamento. Então pode acontecer de aumentar ou diminuir, mas é muito diminuir. importante que os noivos saibam disso com certa antecedência É verdade. por conta dos fornecedores. Com certeza. Né? Já aconteceu de diminuir no caso de vocês, não? Normalmente aumenta, assim, né? Normalmente você fica impressionado porque você termina convidando pessoas que você acha que não vai e que na verdade confirmam pra você, a gente não vai perder o casamento de vocês, né? Então, assim, normalmente aumenta, assim, mas também acontece, por isso que é uma incógnita e é bom os noivos se programarem
quanto ao Save the Date, já para saber também, ter essa confirmação com antecedência, se eles vão vir ou não. Meninas, vocês falaram das noivas de fora, né? De outro país, por exemplo. Eu imagino que muitos convidados venham de fora também, né? Como que fica essa questão da língua? A língua, ainda bem que pra gente não é um problema, né? Porque a gente é uma empresa bilíngue. Então, facilita assim, muito. Bastante. Tanto quando o noivo ou a noiva não fala a nossa língua, quanto quando os convidados ou os pais não falam. Eles ficam muito felizes quando tem alguém que fala inglês para ajudar eles. Eu acho que eles devem pensar assim, os convidados, os noivos pensaram até nisso. Tem um detalhezinho, né? A gente teve caso de família vir toda de Paris. Né? Os pais eram franceses, o noivo era francês, e aí a gente conseguiu fazer tranquilamente o casamento, orientar o cortejo e orientar as fotos com a família deles, e foi super tranquilo. E é um excelente diferencial, de fato. Acho que dá uma segurança, uma tranquilidade incrível para os noivos, né? É verdade. Demais. Muito bom. Meninas, eu queria agradecer a presença de vocês. Tenho certeza que as noivas que estão do outro lado lá, assistindo a gente agora e que sonham e que precisam, na verdade, organizar um casamento à distância, né? Devem ter ficado mais esperançosas de que é possível, né? Porque a casamento à distância pode ter algumas dificuldades, né? Ele é diferente de um casamento feito pessoalmente, mas é totalmente possível. Principalmente com uma boa assessoria, né? Tendo profissionais de confiança ao lado. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Também. Obrigada pela colaboração. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Por todos os diferenciais que vocês já conquistaram, né? Ao longo aí dos anos de trabalho, fazendo tanto casamento lindo, né? Pra vocês. Se vocês quiserem conhecer mais lá no meu dia D, mais das meninas, mais da estilo cerimonial. Obrigada. E você que está aí do outro lado, se curtiu o vídeo, não esqueça de curtir aqui embaixo e de se inscrever no canal para acompanhar todos os vídeos em primeira mão. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.